Double Straight Leg Stretch, processo pedagógico. Leve as mãos atrás da cabeça, uma sobre a outra. Elas devem ficar levemente acima da linha das orelhas. Cotovelos abertos. Os pés estão apoiados no solo, joelhos dobrados. Inicie o movimento pelo olhar, depois cabeça e depois tronco. É fundamental pensar em enrolamento durante a subida e desenrolamento com resistência na volta. O movimento deve ser controlado, contínuo, sempre tomando o ar lá embaixo e comece o movimento soltando o ar. Resistindo um pouquinho a posição em cima, tome o ar e solte o ar novamente. Faça mais um ciclo respiratório. Evite prender a respiração. Progressão desse movimento: leve um joelho de cada vez para a direção do peito, mas eles vão parar na linha do quadril. Quadril e joelho numa mesma linha, joelhos e pés numa mesma linha, chamada posição da mesa. Faça o mesmo movimento do tronco executado anteriormente, começando pelo olhar, cabeça e depois tronco, sempre enrolando e desenrolando, mantendo os cotovelos abertos. Progressão desse movimento: estenda as duas pernas para o teto. Nesse movimento, as forças para a lombar e para o abdômen vão aumentar. Caso você não consiga manter as pernas totalmente esticadas, não realize dessa forma. Mantenha os joelhos dobrados e faça o exercício anterior. Se as pernas se estendem com facilidade para cima e não há desconforto na região lombar, faça o movimento de subida e descida do tronco, sempre iniciando pelo olhar de novo, enrolamento e desenrolamento, mantendo as pernas esticadas para a direção do teto, alongadas. Terminando o movimento, dobre os joelhos novamente e apoie um pé de cada vez ao solo. Double Straight Leg Stretch, o exercício como ele deve ser executado. Posicione as mãos atrás da cabeça uma sobre a outra, sem entrelaçar os dedos. Traga os joelhos um de cada vez para a região do peito, montando a posição da mesa, deixando os joelhos e quadris numa mesma linha, pé e joelho numa mesma linha. Suba o tronco pensando no enrolamento, começando pelo olhar, e estenda as pernas para a direção do teto. A descida das pernas deve ser lenta em 3 tempos e a volta rápida em 1 tempo, tomando muito cuidado para que o tronco não caia para trás e para que as pernas não desçam demais. A descida das pernas deve ser em alongamento, pensando que as pernas estão indo na direção do teto alongadas. A respiração: tome o ar na descida das pernas e solte o ar na volta, sempre mantendo a estabilidade do quadril e da coluna. Terminado o movimento, leve os joelhos ao peito, apoie a cabeça e o tronco e, por fim, apoie um pé de cada vez ao solo. Double Straight Leg Stretch, os erros mais comuns. Um erro muito comum é trazer as pernas, os joelhos na direção dos ombros, tirando os quadris do apoio. O movimento correto é deixar em posição de mesa, quadris e joelhos numa mesma linha, joelhos e pés numa mesma linha. Outro erro comum relacionado à parte superior é subir o tronco esquecendo que esse movimento deve se iniciar pelo olhar. O erro é trazer o queixo na direção do peito, forçando essa posição, ou levando o queixo para o teto, para cima. Isso deve ser evitado. Outro erro comum é fechar os cotovelos durante a subida do tronco. Isso também vai gerar grande tensão na região cervical e na região dos ombros e deve ser, claro, evitado ao máximo. Outro erro comum relacionado às pernas é deixar os joelhos muito flexionados. Deve-se tentar deixar eles o mais esticados possível. Isso é o ideal. E outro erro comum
é a descida das pernas em demasia. Isso vai gerar uma tensão muito grande na região lombar, apesar do aumento da ativação do abdômen. Isso pode gerar também o colapso da região superior, fazendo com que o tronco e a cabeça caiam para trás. Então, o ideal é que o tronco se mantenha em enrolamento e não se mexa mais, as pernas bem esticadas, descendo em 3 tempos lentamente e voltando em um tempo um pouco mais rápido. Terminado o exercício, evite apoiar os 2 pés de uma vez para evitar também tensionar a região lombar. Double Straight Leg Stretch, erros comuns relacionados à dinâmica do exercício. Um erro extremamente comum e que deve ser evitado ao máximo é a volta das pernas nesse exercício de forma rápida, tirando o quadril do apoio. A cabeça e o tronco devem subir em enrolamento, começando pelo olhar e as pernas para o teto. A descida é sempre lenta e a volta mais rápida, porém, esse erro comum é tirar o quadril do apoio, gerando instabilidade para a região lombosacra e quadril. Outro problema é que essa volta rápida tende a levar o tronco e a cabeça para trás, fazendo colapsar a região superior e gerando tensão demasiada na região dos ombros e da cervical. A ideia sempre é manter o enrolamento, fazer a descida lenta em 3 tempos, a volta rápida em 1 tempo, porém mantendo o quadril sacro, o final da coluna, sempre apoiado ao solo.